Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Tu m'as préféré. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e estes são os destaques da semana. Já cá está, a Comissão Europeia apresentou a proposta de orçamento para os anos 2027 a 2034, dando início a duras negociações sobre quem recebe o quê e quem paga por isso na União Europeia. Países ricos como a Alemanha e os Países Baixos já rejeitaram os números que classificam como demasiado ambiciosos, mas não se trata apenas de política, trata-se também de quem ganha e de quem perde em áreas cruciais como a tecnologia, a agricultura e a ação climática. Quais são então os benefícios para os cidadãos comuns? E ainda mais uma luta por dinheiro. Desta vez, o objetivo é tornar o tabaco, em todas as suas formas de consumo, mais caro. A Comissão Europeia anunciou um novo impulso para reduzir o consumo do tabaco através de uma tributação mais elevada. Ao mesmo tempo, a Organização Mundial de Saúde apelou aos países para que aumentem em 50% os impostos sobre o tabaco, o álcool e as bebidas açucaradas. Segundo a OMS, esta medida permitiria salvar milhões de vidas e arrecadar cerca de 1,4 mil milhões de dólares a nível mundial. A saúde pública pode ser melhorada através das medidas fiscais. Para nos ajudar a perceber estes temas, nesta semana temos Duarte Mira, representante da Confederação de Agricultores de Portugal, seja bem-vindo, Mónica Vicente Cristina, diretora da Weber Shandwick em Bruxelas, e João Albuquerque, diretor de Relações Públicas e Institucionais do Eurocommerce. Obrigado aos três por estarem aqui. Antes de passarmos ao nosso debate, vamos primeiro ouvir um resumo das primeiras horas de vida da proposta do novo orçamento da União Europeia. Dizer que a proposta da Comisión Europea para un orçamento de longo prazo non sobrevivería na súa forma actual sería un eufemismo. Horas após a presentación, a Alemanha rexeitou o plano, afirmando que o montade de 2 billóns de euros era demasiado elevado nunha altura en que moitas nacións estaban a lutar por unha consolidación orzamental. Para o chanceler Friedrich Merz, a UE debe facer máis como o diñeiro que ten. Iso establece un confronto con a colega alemá demócrata cristá Ursula von der Leyen, que acredita que os desafíos crecentes precisan dunha resposta orzamental adecuada. En outras palabras, máis diñeiro. Preparémonos para batallas orzamentais intensas que poden durar 2 anos. No final, tudo se resumirá a isto. Que me está a gañar e que me está a perder? Antes de falarmos de vencedores e vencidos, Mónica, vou começar por si e vou pedir aqui a sua ajuda para nos ajudar a olhar para esta proposta de orçamento numa perspectiva um bocadinho mais ampla. Ora bem, será o maior orçamento da União Europeia até hoje, e Ursula von der Leyen apresentou como sendo mais flexível, enfim, mais transparente e adaptado a esta nova era em que vivemos. O que é que ela quis dizer e o que é que isto diz das prioridades da União Europeia? Obrigada, Mariana. Bem, para começar, temos que perceber que isto é o tiro inicial e os orçamentos sabemos onde é que começam, não sabemos muito bem onde é que vai acabar, e por isso é normal que, à partida, haja um número que parece impressionante, os tais 2 bilhões de euros, mas não será aí que o orçamento vai acabar. Ou seja, sempre começar um bocadinho por alto para depois negociar e vai-se baixando a parada. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, relativamente às prioridades, eu acho que estamos a ver um realinhamento do orçamento com aquilo que a Comissão de von der Leyen definiu como sendo as prioridades estratégicas, e aí uma dotação maior de fundos para financiar os desafios que a Europa tem pela frente, a nível da competitividade industrial, por um lado, e da defesa, por outro. Por isso, acho que é bastante consequente com aquilo que a von der Leyen definiu como sendo prioridades. É óbvio que não agrada a todos, mas isto é o ponto de partida. Vai ser discutido também nos próximos 2 anos. João, Ursula von der Leyen quer também reduzir a dependência da Comissão das contribuições dos Estados-membros, alargando a capacidade de cobrar receitas, isto é, bem mais impostos. Quer isto seja politicamente execuível ou não, será que ela tem razão? Isto é uma boa opção?
Esta é uma discussão que não começa agora e que não vem de agora, portanto é uma discussão que já vem de trás, que é de que forma é que a União Europeia continua a conseguir financiar as suas necessidades, tendo em conta que elas têm vindo a aumentar e as suas competências têm vindo progressivamente a aumentar. Mas eu concordo inteiramente com aquilo que a Mónica disse na intervenção inicial, que é isto é o ponto de partida, isto é o primeiro momento em que nós estamos confrontados com aquilo que são as intenções da Comissão Europeia e agora, obviamente, importa esmiuçar depois de que modo é que as negociações vão evoluir. Há alguns pontos que eu acho que são muito importantes. A estratégia para a competitividade, que de certa maneira reflete aquilo que era o relatório Draghi e, portanto, o impulso que a Comissão Europeia queria dar à competitividade europeia e que tem um fundo agora especificamente criado para este efeito e que, de certa maneira, tem este efeito de alavancar toda a parte da competitividade, mas que depois, ao mesmo tempo, acaba por não jogar, de certa maneira, com a parte das receitas próprias, em que se pretende onerar novamente as empresas, em particular as empresas europeias, com a criação e a introdução do novo imposto. Portanto, há aqui alguns pontos que são inconciliáveis, como a Mónica dizia, e na peça era referido também, que houve muitas vozes de alguma contestação a este orçamento logo no primeiro momento em que ele foi apresentado. Muito bem. Duarte, a PAC é o instrumento financeiro que permite ajudar os agricultores e agora foi reduzido para 300 mil milhões de euros, portanto há aqui uma redução de 20%. Que impacto é que tem esta medida no rendimento agrícola português, quando sabemos que 80% das explorações são de pequena e média dimensão? Bem, olá Mariana. A verdade é que o orçamento não foi reduzido em 21%. A preços correntes, se fizermos as contas desde que foi apresentado o outro orçamento comunitário a comparar com este, temos um corte de quase 40%. E esse corte de quase 40% vem diretamente, eu que represento os agricultores em Portugal e em Bruxelas, na nossa organização de cúpula, todos os agricultores europeus, os agricultores sentem-se traídos. Porque no ano passado, para acabar com as manifestações dos agricultores, a von der Leyen foi e fez promessas que não ia tocar no orçamento da PAC e queria criar condições aos agricultores para terem uma vida digna. Foi exatamente o contrário. Os agricultores sentem-se traídos e isto não vai acabar aqui, porque o mais certo que ela pode ter, ou este orçamento muda, ou vai ter os agricultores na rua não por 6 meses, mas desta vez por 2 anos. Mas quais são os principais impactos que vai, por exemplo, sofrer Portugal? Para Portugal são os impactos de 35% já assim que entrar em vigor o orçamento comunitário. E tenho que explicar também o que é que são os subsídios que as pessoas dizem que são os subsídios agrícolas. Os subsídios agrícolas não são mais do que uma perca, do que um apoio para a perca de rendimento que os agricultores têm para pôr os produtos na Europa com os mais altos estándares de produção que nós temos na Europa, e somos o único país, o único continente no mundo que o faz, com uma política agrícola que é comum, a política agrícola comum aos 27 Estados-membros, e que vai ver os cortes diretamente na produção e depois da produção vai ser para os 400 milhões de cidadãos europeus. Uhum. E os cidadãos europeus são os que vão, logo a seguir aos agricultores, sentir o impacto deste corte no orçamento. Muito bem. Mónica, há bocadinho falávamos do valor total deste quadro financeiro plurianual. 2 bilhões de euros é uma ambição responsável ou é um excesso numa Europa que está endividada? Acho que uma coisa que temos que ver é que temos que pôr as coisas em perspectiva. Por exemplo, o orçamento da França é equivalente. Estamos a falar um país contra 27 Estados-membros. Por isso acho que temos que pôr sempre as coisas em perspectiva. É fácil dizer que o número por si só, isolado, parece alto, mas é uma Europa que tem muitas prioridades, tem que ver como apoiar os agricultores, tem que ver como financiar a inovação, tem que ver como fazer resposta às pressões que continuamos a enfrentar a nível das fronteiras e a nível de segurança e defesa na Europa, e tudo isto requer investimento. Outro exemplo, por exemplo, ouvimos falar muito de um aumento como nunca se viu para o setor da defesa, mas isto acaba por ser também uma gota no oceano se compararmos com os orçamentos de defesa. Nem sequer vamos comparar com os Estados Unidos, basta comparar com um dos Estados-membros. Por isso é muito, muito fácil dizer que os números são altos, mas depois quando vamos esmiuçar, como dizia o João, acho que acaba por ser um orçamento consequente com aquilo que a von der Leyen pretende com as prioridades. E João, pegando um bocadinho naquilo que a Mónica estava a dizer, existe o risco de desunião
agora, ou vamos tornar a Europa, ou este orçamento ajuda a Europa a tornar-se mais solidária? Eu acho que o ponto principal é que isto é o início e o orçamento este quadro financeiro é para entrar em vigor em 2028, portanto daqui até lá são 2 anos e meio de negociação que será certamente muito intensa e que obrigará as partes a tentarem conciliar as suas posições. Há aqui de facto um grande problema para resolver, que é, como a Mónica referia, como é que a UE aumenta a sua dotação orçamental para fazer face às exigências, às ambições que têm, sem que os Estados-membros também aumentem as suas contribuições e, portanto, por isso é que o quadro financeiro procura outras formas de criar novos mecanismos de financiamento. E há vários pontos onde esta desunião já se fez notar. O Parlamento deu nota de que o orçamento era insuficiente, alguns Estados-membros de que ele era excessivo, há alguns que não querem medidas relativamente à condicionalidade ao Estado de Direito. Portanto, há aqui, de facto, entre os próprios Estados-membros, que são, na verdade, quem tem capacidade e poder negocial nesta matéria, o determinante, que serão difíceis de conciliar e que, portanto, levarão a que o produto final que sairá, o Duarte dizia há pouco em jeito de brincadeira que isto só em dezembro de 2027 é que vamos saber, e de facto, se calhar só mesmo dia 31 de dezembro de 2027 é que teremos o resultado final. Não teremos o mesmo orçamento em 2028 que estamos a ver nesta proposta. Duarte, os agricultores já se manifestaram em relação a isso? Há perspectivas de que se voltem a manifestar de novo? Sim, com certeza. Se algo não mudar, há 2 grandes preocupações para o setor agrícola neste momento. Uma das grandes preocupações, a primeira, é o corte no orçamento da PAC, que 22% a preços do último quadro comunitário e a preços correntes serão à volta de 35% a 37%, que é muito. E depois temos o problema do Fundo Único. O Fundo Único, e para as pessoas perceberem também, há 56 fundos comunitários que são geridos independentemente. Neste momento, a proposta que está em cima da mesa é muito menos fundos comunitários e ter um fundo único para gerir todos os fundos comunitários. Estão divididos em 16, salvo erro. Qual é o risco para os agricultores e para todos os setores neste momento? Quando falo da política agrícola comum, falo da política de coesão e de outras políticas. É que nas mãos de um primeiro-ministro, este fundo pode ser utilizado para o que ele quiser se não houver um ring fencing. E daqui a bocadinho vamos falar em mais detalhe sobre isso. Agora vamos apresentar aqui uma peça que é a apresentação do projeto de orçamento da Comissão. Teve críticas de todos os lados, mas não foram só os governos e os grupos de interesse que se mostraram insatisfeitos com a proposta, mas também outras instituições da UE, como o Comitê das Regiões. Quisemos saber qual o argumento. Aqui está ele. Acredito que esta proposta põe as cidades e as regiões como meros executantes da política de coesão. É uma clara centralização, é um modelo de topo para a base, em vez de ser uma parte ativa do desenho e da implementação de políticas. Por isso, colocar agricultura, migrações, controlo de fronteiras, política de coesão no mesmo saco pode transformar tudo nuns jogos da gaiva contra os agricultores, presidentes da Câmara, habitação, desemprego, os subsídios agrícolas. Turning against housing, unemployment and agricultural subsidies. Agora sim, Duarte, aquilo que os agricultores mais temiam aconteceu, que foi a fusão entre o Fundo de Coesão e os fundos da PAC. Por que é que conceder aos Estados-membros mais autonomia para gerir estes fundos está a gerar tantas críticas? Eu começo já pela parte mais simples. A agricultura e o mundo rural não valem votos. É um grande problema que nós temos, porque nós ocupamos 75% do território, trabalhamos 75% do território, criamos valor na natureza, biodiversidade, agricultura, produtos agrícolas, contribuímos para o PIB do país, mas não valemos votos. E o grande problema que nós temos neste momento é um fundo único, sem estar com o ring fencing defendido por uma política comum, que é a política agrícola comum, que é a única política comum, verdadeiramente comum que existe na União Europeia. É perigosíssimo para esses fundos serem alocados para aquilo que é o seu objetivo. Por isso, imaginemos um primeiro-ministro que tenha os fundos na mão e numa eleição, para ir buscar votos, o primeiro-ministro não vai
alocar esses fundos aos agricultores que valem 7 ou 8% dos votos Mas a do projetos país. maiores. Claro, a projetos estruturantes, mas vai ser onde? Vai ser nas grandes cidades e nos grandes meios urbanos. Que é aí que as pessoas vivem, é aí que o voto vale. Não é nas zonas rurais, porque nós cada vez o êxodo rural continua a existir e cada vez é mais acentuado. E um dos grandes problemas que nós temos com o Fundo Único é exatamente esse, é não serem alocados os fundos para aquilo que é o objetivo deles. E vai acabar com a política agrícola comum. Muito bem. Porque obriga à nacionalização da PAC. O quê? Os países mais ricos podem pôr muito mais dinheiro na sua política agrícola dos os países com menos recursos, que é o caso de Portugal. João, para além do dinheiro que vem dos fundos que vem dos Estados-membros, peço desculpa, temos também os impostos, como falamos há bocadinho, e um em específico, o CORE, que é a contribuição fixa para as grandes empresas e que vai afetar players como os supermercados e as indústrias de moda. Como é que o mercado retalhista vai financiar o orçamento europeu quando nós sabemos que eles já operam com margens de 2% e 3%? Sim, esse é sem dúvida um grande problema para este setor, porque é um setor que, para além de estar no final da cadeia de valor, opera com margens de facto muito, muito curtas e, portanto, é um setor que, em termos daquilo que é a receita, os valores são muito elevados, mas não aquilo que é a sua margem de lucro. E, portanto, obviamente, a introdução de um novo imposto tem consequências diretas naquilo que é a capacidade de reinvestimento destas empresas, e elas são praticamente todas, se não mesmo todas, diretamente afetadas por a introdução deste novo imposto, mas também a dificuldade que isto pode criar num setor que já está com grandes dificuldades e que é fundamental para a relação com o consumidor e na capacidade que tem de redução dos preços finais ao consumidor. Eu julgo que isto também, como eu dizia ao início, também joga um pouco contra com a lógica que se pretendia implementar ou imprimir neste quadro financeiro plurianual, que era de relançar a competitividade europeia. Isto são empresas de um setor que investe sobretudo na Europa e que, portanto, é fixo na Europa, que não deslocaliza os seus investimentos e que, portanto, sendo afetado por este novo imposto, perderia essa capacidade de criação de postos de trabalho, de reinvestimento, de inovação. De qualquer maneira, não afeta todas mais. As indústrias da mesma forma, não é? A indústria da moda tem margens superiores às indústrias... Obviamente, mas não deixa de ter um impacto também muito significativo na criação de postos de trabalho, sobretudo num setor que é fundamental para a vitalidade e para a dinamização dos centros das cidades e que, portanto, está muito presente na vida das pessoas e que, obviamente, também perderá essa capacidade competitiva. Mónica, vamos falar agora dos vencedores e dos vencidos neste quadro financeiro. Quanto aos vencedores, eu vou nomear aqui alguns e depois vai-me dizer quais é que faltam. Temos a Europa de Leste, a Ucrânia, energia, tecnologias, cultura. Deixa alguém de fora? Defesa. Defesa. É assim, eu tenho muita simpatia pelo que o Duarte está a dizer e o problema com que o setor agrícola se vai defrontar. Mas, ao mesmo tempo, já há muitos anos, isto não vem de agora, que se fala de, potencialmente, a Europa, se quer ser uma Europa de futuro, uma Europa de inovação, vai ter que haver, de qualquer forma, uma realocação de fundos, porque lá está, os fundos não são infinitos, o orçamento não é infinito, e estamos a ver da parte dos supostos vencedores, os países mais ricos, que não estão propriamente também muito contentes com o orçamento, porque não querem ver uma aumentação da despesa e acaba por ser uma aumentação daqueles que são os contribuintes efetivos para o orçamento, que são os países mais ricos da Europa. Ou seja, qual é a forma? É redirecionar ou tentar encontrar fundos próprios, que não sabemos também onde é que isto vai dar, porque, como estamos a ver, a polémica é muita, tanto quando seja a taxação da indústria direta a partir da Europa, quando seja imposto sobre o tabaco, também já vamos falar, mas não há solução mágica. Ou seja, vamos ter que encontrar os fundos de qualquer forma, ou é por realocação do orçamento e dos fundos que existem, ou por captação de novos fundos, ou por um mix entre os dois, que é provavelmente onde vamos acabar. Mas é verdade, outro setor de que não falámos, seja não só tecnológico, inovação, defesa, o espaço também pela primeira vez começa a ser... a falar de uma dotação específica para o espaço, ou seja, estamos a ver que a Europa se quer de facto reposicionar como um motor de inovação e um motor de desenvolvimento. Então, neste caso, Duarte, agricultores, tabaco e natureza sem a perder? Dos produtores, não. Dos produtores, sem dúvida nenhuma. Ali na peça dizia presidentes de Câmara, mas quando eu digo presidentes é o poder local, com
com o corte também no orçamento da coesão. E a agricultura é o que sai mais, é o que mais perde. A agricultura a perder a preços correntes, perto dos 40%, é o maior perdedor. Só que a Mónica disse: temos que nos reinventar. Temos que nos reinventar, é verdade. A questão é: o que é que fazemos ao nível da alimentação? A alimentação, as pessoas têm que comer 3 vezes por dia. Ou compramos tudo fora, com outros estándares completamente diferentes, e desinvestimos na nossa agricultura, ou então os consumidores europeus começam a pagar os alimentos com o valor real que eles custam, sem estes apoios. E isso acho que iria trazer um problema muito maior para a Europa. João, assim vou-lhe perguntar vencedores e vencidos. Eu diria que, como vencedor, a ideia, a aposta sólida na consolidação daquilo que foi o relatório Draghi e, portanto, nesta ideia de relançamento da competitividade europeia, juntamente com aquilo que foi a alocação na área da defesa, demonstrando também, do ponto de vista político, geopolítico, a intenção que a União Europeia tem de consolidar estas duas áreas. Vencidos, eu acompanho um pouco aquilo que o Eduardo dizia, e de certa maneira falta perceber até que ponto é que as regiões também poderão ser afetadas e, acima de tudo, não criar uma sobrecarga nos alvos mais fáceis para financiar o quadro financeiro plurianual. Mónica, o que é que está previsto acontecer nos próximos 2 anos enquanto decorrem estas negociações? Vão ser negociações tensas, ou seja, isto vai acontecer. Neste momento ainda estamos baixo da alçada do orçamento atual e aquilo que vamos ver vai ser muito lobby por vários setores, desde a agricultura aos vencedores neste momento que vão querer preservar aquilo que está alocado para as diversas áreas. Vamos ver diferentes Estados-membros que vão puxar a brasa à sua sardinha, os que saem ganhadores ou que têm o potencial de ser mais a ganhar com o orçamento vão tentar preservar ao máximo, os que querem ser mais frugais vão tentar reduzir a ambição. Muito obrigada. Nós vamos fazer aqui uma curta pausa. Quando voltarmos, iremos falar dos impostos sobre o álcool, o tabaco e os refrigerantes. Fique connosco, aqui, na Euronews. Bem-vindo de novo ao Bruxelas, meu amor, e à conversa com os nossos convidados. A Organização Mundial de Saúde está a fazer soar o alarme. Problemas crónicos de saúde pública estão a ficar fora do controle. Como remédio, a OMS está a pressionar os países a aumentar os preços das bebidas açucaradas, do álcool e do tabaco em 50% ao longo dos próximos 10 anos, através de impostos mais elevados. Esta medida, dizem, ajudaria a reduzir o consumo dos produtos que contribuem para doenças como a diabetes e o cancro. Esta é uma boa notícia para a Comissão Europeia, que quer modernizar a diretiva relativa à taxação do tabaco. Um forte sinal para a saúde pública ou apenas mais uma maneira de espremer os contribuintes? João, vamos começar por si. Já falamos aqui do COR, que já atinge os retalhistas, agora mais impostos sobre o tabaco e, se calhar, quem sabe, bebidas açucaradas. Isto acaba inevitavelmente no preço das prateleiras. Quer dizer, isso parece-me uma conta de somar, não é? Parece-me inevitável. Mas, mais do que isso, eu acho que aqui a questão principal é... Obviamente os números são preocupantes e portanto há essa dimensão que tem que ser tida em conta, mas aquilo que acontece é que estes impostos já são cobrados a nível nacional. Portanto, a grande discussão, julgo eu, nesta matéria vai ser muito mais saber se os Estados-membros estão dispostos a perder aquilo que é uma receita nacional, que é uma receita que contribui para os orçamentos nacionais e que ela seja transferida agora para o quadro comunitário. Mónica, até há pouco tempo as taxas de tabagismo estavam a descer e recentemente começaram a subir. Porquê? O que é que está a correr mal, apesar de toda esta legislação e educação antitabágica? Eu acho que um dos principais fatores neste momento, por exemplo, tem sido a introdução dos cigarros eletrónicos. Uma nova geração de fumadores, ou mesmo de fumadores híbridos que vão entre os cigarros e os cigarros eletrónicos. Eu acho que, e pegando na história do imposto, acho que é um sinal importante de que é um dos instrumentos que se tem para se conseguir enviar o sinal de que o tabagismo é uma coisa que de facto é bastante nociva à saúde.
para mim, uma questão que é extremamente interessante vai ser saber para onde é que vai o dinheiro depois. Ou seja, não pode ser só para engrossar os orçamentos nacionais ou da União Europeia, mas para verdadeiro investimento em políticas de saúde pública, de prevenção e de tratamento de todas as doenças que advêm depois do consumo do tabaco. Esse era talvez o meu ponto, que é, na dimensão da saúde, a União Europeia tem poucas competências. E, portanto, se as receitas forem transferidas para a União Europeia, a capacidade que a União Europeia tem de atuar nesta dimensão é inferior àquilo que os Estados-membros têm do ponto de vista local e nacional. E, portanto, esta dimensão tem que, eu acho, ser pensada também quando se equacionar depois a aplicação prática deste imposto. E Duarte, o preço não é dissuasor? Eu acho que o preço pode ser dissuasor. O que a Mónica estava a dizer é que outras formas de tabagismo apareceram, como os cigarros eletrónicos, os vapes, e vê-se jovens, e aqui em Bruxelas consigo ver jovens hoje em dia a fumarem outro tipo de que não os cigarros, os convencionais. Portanto, a indústria do tabaco está a conseguir contrariar e contornar, enfim, as políticas antitabágicas. Alguém que não está muito satisfeito com o rumo que tudo isto está a tomar é a Associação Europeia do Tabaco, que representa a indústria. Peter van der Mark é o diretor desta organização. Falámos com ele sobre a perspectiva de aumento dos impostos sobre o tabaco. Vamos ouvir. Acting as if taxation at high levels is the one. Agir como se o cumprimento da tributação fosse a única solução está completamente enganado. O problema máis significativo é o comercio ilícito. Na UE existe unha grande cantidade de produção ilegal. Se calculamos cuántas fábricas foran encontradas nos últimos 3 anos, son máis fábricas do que toda a cadeia de abastecimento legal. Isto danos unha idea do alcance da questão. E se non quixeren reconocer isto, prepárense para ter problemas serios. Want to recognize this, you are setting yourself up for serious problems. Duarte, isto faz sentido? Ir atrás do comércio ilegal é o mais acertado? Isso é o que mais faz sentido, é o comércio ilegal. O que o Peter não disse foi onde é que foram descobertas as fábricas. Porque nós, o setor do tabaco é um setor agrícola. Há muitos agricultores, principalmente na Grécia, na Bulgária, em Espanha, em Itália, que vivem da produção de tabaco. A questão aqui é onde é que foram apanhadas estas fábricas ilegais, que foi fora da Europa, por certo. Porque o setor está legislado, o setor da produção está legislado na Europa e funciona como todos os outros setores da agricultura. E a questão aqui, exatamente, se for atrás do tabaco ilegal, destas fábricas ilegais e onde ele é produzido, se calhar resolve o problema. João, os lobistas do tabaco sugerem que estas medidas fiscais não têm por objetivo reduzir o cancro, mas sim aumentar as receitas do Estado. Isto não é um argumento demasiado simplista? Eu acho que tem que haver aqui, de certa maneira, alguma atenção àquilo que foram os resultados que já se verificaram no passado. E eu acho que antes de se introduzir um novo imposto com esta dimensão, é preciso perceber se ele se tornou eficaz, se ele teve um efeito pretendido quando já foi aplicado em vários países. E eu acho que este vai ser determinante para decidir se de facto isto tem um efeito de facto dissuasor ou não. Mónica, o que é que acha? Eu acho que é um importante fator dissuasor, mas não pode ser o único, porque lá está, não se pode traduzir apenas num aumento de custo, sobretudo para consumidores que, por vezes, são já as camadas mais desprovidas da sociedade. Ou seja, não pode ser o único instrumento. Lá está. Investir depois, e para mim é interessante, investir em política de saúde pública, investir em ajudar os fumadores a deixarem de fumar. Investir, por exemplo, em encontrar, ou seja, será que parte das receitas deste imposto poderiam ser reinvestidas em ajudar os agricultores que vivem da produção de tabaco a reorientar as suas produções agrícolas? Ou seja, eu acho que, para mim, não é só a história da receita, é importante, acho que deve ser implementado, mas depois também muito importante é ver para onde é que vão estas receitas e o que é que vão financiar. E as campanhas em idade escolar acho que são fundamentais e parte deste imposto pode ir exatamente para... Absolutamente. Duarte, e já que falamos disto, a OMS diz que podemos prevenir 700 mil mortes por ano. Se isto significar menor procura por vinho e pelo açúcar, por exemplo, o setor agrícola aceita esta troca entre saúde e mercado? Estás a entrar num terreno complicado que é o vinho. Nós falamos de bebidas açucaradas e álcool. Quando falamos de bebidas açucaradas e álcool, não estamos a colocar o vinho no mesmo, porque o consumo de vinho ainda por cima tem vindo a descer. São coisas completamente diferentes. O vinho é utilizado ao nível das refeições e é um produto
cultural que é consumido ao nível gastronómico. Para terminar. As bebidas açucaradas e o tabaco são coisas que estão completamente à parte, no meu ver não tem nada a ver. Obrigada. Como sempre, pode ver as últimas notícias sobre este assunto nas diferentes plataformas de Euronews. Obrigada aos nossos convidados e assim que está desse lado. Até já. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia, hoje tenho comigo Duarte Mira, representante da Confederação de Agricultores de Portugal, Mónica Vicente Cristina, diretora da Weber Shandwick em Bruxelas, e João Albuquerque, diretor de Relações Públicas e Institucionais da Eurocommerce. Obrigada aos três. Ora, a caça às roupas super baratas online pode agora tornar-se menos atrativa, pelo menos em França, onde o governo multou a gigante chinês da moda ultra-rápida Shein em 40 milhões de euros por aquilo que os reguladores chamam de práticas comerciais desleais. É uma escalada significativa no escrutínio da Europa sobre o modelo do chamado fast fashion, aumentando também a pressão sobre Bruxelas para agir. Mas sem regras a nível da União Europeia sobre greenwashing ou transparência no mercado do retalho online, será que a aplicação a nível nacional será suficiente para regular o setor do vestuário e da moda? Mónica, vamos começar por si. Medidas mais restritivas podem fazer com que os consumidores comprem menos nestes sites online? Pelo menos uma das coisas que vai fazer é potencialmente levar ao aumento dos preços dos produtos vendidos através da Shein. Vimos isto, por exemplo, nos Estados Unidos, com a Temu e com a Shein também, e que levou a um aumento do custo. E, ou seja, se deixa de ser tão barato, acaba por ser também... Mas continua a ser muito barato. Continua a ser muito barato, mas será potencialmente menos interessante. É claro que não há milagres, ou seja, se é produtos à venda por 2 euros, quando sabemos os custos de produção em circunstâncias normais, tem que haver aí qualquer coisa que não está a funcionar como deveria. Eu acho que isto é extremamente importante, tentar regulamentar melhor este tipo de práticas. João, já existem regras contra o greenwashing, mas falta a peça principal, que é a diretiva das Green Claims, que está suspensa desde junho deste ano. Sem isto, como é que se protegem os consumidores? É banindo as plataformas de uma vez por todas? Há várias formas, não é a única e certamente não é a central. Obviamente que do ponto de vista daquilo que é a proteção do consumidor, este setor, o setor da distribuição e da indústria da moda é absolutamente firme no seu apoio às medidas de combate ao greenwashing e, acima de tudo, um quadro regulamentar que possa ser transparente, eficaz e igual para todos. Portanto, o tradicional level playing field que permita que todos os agentes do mercado possam competir sobre a mesma regra. Mas há um conjunto de outras iniciativas que estão já em curso ou em vias de serem aprovadas que têm exatamente o mesmo efeito prático, não só na economia circular, mas também da responsabilidade dos produtores sobre as matérias que utilizam, os esquemas de EPR, a própria a necessidade da criação do mercado de matérias recicláveis que permita reduzir o preço destas matérias-primas, agora recicladas, para a criação de novas peças. Muito bem. Duarte, como é que se explica o sucesso destas plataformas? Eu começo já pelo fim. A importação massiva de fibras têxteis de países terceiros não abona em nada a produção de têxteis na Europa. Como o algodão, o linho, o cânhamo, são fibras têxteis produzidas na Europa e que só iam valorizar os produtos europeus. O que nós estamos a assistir hoje em dia são a importações massivas de fibras de têxteis de outros países, transformadas depois em peças de moda de roupa, à escala imagino uma China, quantos produz uma Índia, um Paquistão, que fazem destes produtos, fazem milhares, sem ter qualquer tipo de rastreabilidade naquilo que estamos a consumir, neste caso a comprar, e ao nível, e nem falo ao nível social. Muito bem. Por quem é que são produzidas essas peças de fashion? Então, quais são os problemas das plataformas como a Shein e a Temu e quais são os riscos para os consumidores? Para sabermos mais sobre este assunto, falamos com Lara Kleins, porta-voz da Organização de Consumidores Belga. Vamos ouvi-la.
Nós vemos un aumento exponencial destes pacotes de baixo valor que valen menos de 150 euros. Eran poucos millares por día na Bélgica e agora vemos chegar cerca de 3 millóns destes pacotes por día. Roupas e zapatos de Shein, cosméticos e brinquedos de Temu. Vemos moitas sustancias prejudiciais. E tamén é na conformidade con as leis europeas de seguranza dos produtos. Por tanto, estes produtos contén riscos para os consumidores. Agora sabemos que a Unión Europea está a discutir a reforma aduaneira. Por exemplo, abolir o límite de 150 euros para o pagamento dunha taxa alfandegaria. Tamén se está a discutir unha taxa de manuseamento. Iso é bon porque así podemos pagar pelos controlos extra que são realmente necessários. Ora, eu vou agora apelar ao vosso poder de síntese. Vamos começar com o João. Até que ponto o fast fashion é uma ameaça à economia circular na Europa? Era o que eu dizia na minha intervenção anterior. Aquilo que é fundamental nesta matéria é, de facto, criar proteção contra estes produtos de baixo valor e criar regras que sejam harmonizadas entre todos os atores, que é uma coisa que neste momento não acontece e, portanto, coloca alguns dos agentes em vantagem competitiva. Mónica, a Europa sozinha não consegue ganhar esta luta? Não consegue, mas acho que é uma área em que temos bastante poder de influência também sobre outras regiões, porque neste momento aquilo que estamos a assistir, aquilo que eu falava antes, de os Estados Unidos já ter tomado algumas medidas, viu-se depois o fluxo da mercadoria que já não vai para os Estados Unidos a vir para a Europa. Se nós encontrarmos formas através do plano de economia circular ou de outros mecanismos, acho que vamos tentar também controlar pelo nosso lado para não deixar sermos invadidos por estes produtos de baixo valor e de baixa qualidade. Duarte, os agricultores europeus seguem regras rígidas para o uso dos químicos, enquanto estas plataformas inundam o mercado com produtos, e como falamos há bocadinho, sem qualquer rastreabilidade. Isto é a chamada concorrência desleal. Como é que se gera este desequilíbrio? Este equilíbrio só se gera fazendo com que o produto nunca aqui chegue. E para acontecer isto, o que é que tem que haver? Tem que haver regras muito restritas naquilo que nós importamos. Isto porquê? Porque nós temos as regras com os mais altos estándares mundiais para a produção, seja daquilo que for, ao nível de produtos agrícolas. E continuamos a importar produtos que não são produzidos da mesma forma, produtos que não são, ao nível social, que não têm as mesmas regras que têm os agricultores europeus. E só para terminar, eu acho que consumir europeu era a melhor forma. Fica então essa mensagem. Nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer aos meus convidados por terem aceitado o nosso convite. E um especial obrigado à si que está desse lado por nos ter feito companhia. Se quiser deixar as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, já sabe, voltamos em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.